O sequestro chocante de Lampião em fazenda revela a verdade sobre ouro perdido. Na tranquila fazenda São Bento, na Bahia, Joaquim e sua esposa Maria viviam uma vida simples, mas cheia de amor e alegria. Eles cuidavam da terra juntos, tirando dela o sustento para a família. As tardes eram preenchidas com risadas e histórias à sombra de uma grande árvore. Mas essa paz era um eco distante que logo seria ameaçado. O boato de que Lampião, o cangaceiro mais temido da região, havia sido visto próximo, causou um arrepio na espinha de Joaquim. Um homem que desafiava as autoridades, que aterrorizava fazendas e vilarejos, poderia muito bem transformar sua vida em um pesadelo. Quando os primeiros gritos na mata se tornaram claros e próximos, foi como se um trovão tivesse rasgado o céu. Aninhos mais terríveis circulavam entre os trabalhadores da fazenda, e Joaquim, sentindo a tensão no ar, pediu ao seu filho mais velho Pedro que fosse até a aldeia buscar ajuda. E enquanto o garoto corria, cangaceiros, Joaquim sentiu o coração disparar como um tambor apressado. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos atônitos. Lampião, ao invés de um monstro feroz, se apresentou cordialmente, perguntando pelo coronel Antônio Pereira, que por acaso não estava. A tensão que flutuava no ar era palpável, pesada como chumbo. Com um impulso desesperado, Joaquim mencionou um cofre que guardava riquezas. A palavra cofre era como uma isca lançada na água turva. Lampião sorriu. Mas os olhos ardiam com ambição. Sem a combinação, o que era ouro se tornava um peso morto. E em instantes, Joaquim se viu cercado, não apenas pelos cangaceiros, mas pela alvorada de uma negociação sombria. O cangaceiro decidiu que levaria Joaquim como refém, garantindo a liberdade em troca de 50 moedas de ouro. A vida como prisioneiro se arrastou. Enquanto os dias passavam, a imagem que Joaquim tinha de seus captores começou a mudar. Os cangaceiros, e seus trajes desgastados, riam, contavam histórias. E a linha entre verdugo e vítima começava a se confundir. Enquanto isso, o coronel Antônio tentava negociar um resgate, oferecendo 30 moedas de ouro e gado. Joaquim, sentindo uma estranha conexão com Lampião, sugeriu que não apenas o pagamento fosse feito, mas que eles criassem um futuro sem mais violência. E foi ali que um segredo escapar de sua boca. Havia um jeito de reconstruir, de unir a fazenda e o povo, acabar com aquele ciclo infindável. Mas a informação do pagamento feito com o ouro do povo trouxe uma crise moral que pesava como um fardo. O que era justiça? O que era certo em um mundo tão desigual? Enquanto Joaquim se preparava para voltar para casa, as dúvidas o consumiam. E Lampião, aqui, em sua vida fora da lei, ponderava sobre riqueza e dignidade, varrendo as expectativas do mundo. E assim, o cerco se apertava, mas o desfecho permanecia no ar como um mistério. O que realmente valia a pena? A história estava longe do seu fim, enquanto o dia se transformava em noite. Joaquim observava Lampião de perto, como um jogador de cartas diante de uma mão revelada. Havia algo de diferente naquele olhar. O que começou como um jogo de poder, agora se parecia mais com uma conversa entre amigos. Mas a calma é sempre traiçoeira. O vento começou a soprar, trazendo consigo um odor familiar, quase metálico. Então, uma explosão de sonoros estrondos irrompeu da mata. As risadas foram silenciadas instantaneamente. Cangaceiros saíram disparados em todas as direções. O que foi isso? Pensou Joaquim, o coração palpitando. Olhou para Lampião, que estava paralisado, o olhar fixo na escuridão. E então, apareceu uma silhueta alta e imponente. Era Maria, a esposa de Joaquim, envolta em um manto que balançava como uma tempestade. Ouro, você diz? Ela gritou, ecoando na noite. Você não sabe o que está fazendo. As palavras dela cortavam o ar e todos se voltaram para ela. Joaquim ficou paralisado. O que sua esposa estava fazendo ali? Um arrepio desceu pela coluna. Maria nunca havia deixado a fazenda sozinha à noite. Ele sentia seu estômago se revirar. Não era apenas a presença dela que o surpreendia, mas o olhar nos olhos dela, fixo em Lampião, cheio de um misto de raiva e desespero. Maria, você não deveria estar aqui, gritou Joaquim, tentando se aproximar. Mas a cena se desenrolava como um pesadelo. Os cangaceiros estavam em polvorosa, armados e assustados. Lampião, por sua vez, parecia intrigado. Pensou de eu estivesse longe, Joaquim? Ela riu, mas a risada estava cheia de dor. Eu sei do cofre. Para onde você acha que foi seu filho? Ele não foi apenas buscar ajuda. Ele estava procurando por mim. O choque foi como um soco no estômago de Joaquim. O menino que um dia sonhou em ser médico, correndo atrás da mãe. Mas por que ele não disse nada? Você sabia? Joaquim perguntou, a voz tremendo. O mundo parecia girar. Maria acenou, confiante, mas o ódio emanava dela.
Sim, eu sabia de cada palavra que você trocou com o Lampião. O que você não sabe é que o Coronel Antônio queria se aproveitar de você. Ele não planejou seu resgate, ele planejou o fim de Lampião. A confusão reinou. Lampião deu um passo à frente, cruzando os braços. Ele parecia interessado, mas também surpreso. Como se tudo ali fosse um jogo que nunca imaginou que jogasse. E agora, Joaquim? Você acha que ainda podemos fazer um acordo? A floresta estava em silêncio, como se o próprio mundo estivesse retido a respiração. A luz da lua iluminava os rostos, revelando a essência de cada um ali. Havia medo nas feições dos homens e mulheres que cercavam a fogueira. A tensão estava prestes a estourar. Um grito, uma explosão. As trevas se tornaram um turbilhão, e então a cena mudou. Morte! Gritaram. Sons de balas. O que era uma simples conversa de negociação transformou-se em um caos. Cangaceiros caindo. Joaquim tentando proteger Maria, enquanto o passado se desdobrava em um presente mortífero. Enquanto tudo se desenrolava ao redor, algo mudava novamente. Joaquim avistou algo no chão. Uma joia, uma aliança de ouro, o símbolo de uma vida que parecia perdida e, ao mesmo tempo, a fonte de futuras decisões. No meio da luta, Maria se virou para Joaquim e sussurrou. Você realmente sabe quem somos? Seus olhos, cheios de segredos. A pergunta ecoou mais forte que os disparos. E assim, a noite continuou, enquanto promessas se desfaziam, e o destino do casal e de todos os envolvidos balançava em uma corda bamba, prestes a quebrar. O que realmente valia a pena agora? O que aconteceria quando a verdade emergisse nas chamas do confronto? Enquanto tudo se desenrolava ao redor, algo mudava novamente. Joaquim avistou algo no chão, uma joia, uma aliança de ouro, o símbolo de uma vida que parecia perdida. E no meio da luta, Maria se virou para Joaquim e sussurrou. Você realmente sabe quem somos? Seus olhos cheios de segredos. A pergunta ecoou mais forte que os disparos. Do que você está falando, Maria? O que você sabe que eu não sei? As palavras saíram como um sussurro angustiado. A confusão reinava, mas o caos à sua volta tornava tudo mais real. Explosões, gritos, a fumaça tomava conta do ar. Mas no olhar dela havia algo mais forte que o medo. Havia um fogo. Você nunca se perguntou por que eu sempre estive ao seu lado, Joaquim? Por que segurei sua mão durante os momentos difíceis? Eu não sou apenas a esposa do fazendeiro. Eu sou parte disso tudo. A cada palavra dela, a realidade se desmoronava. Os cangaceiros, antes meros bandidos, agora pareciam estranhamente misturados em sua história. Lampião observava, intrigado. Ele se aproximou, o olhar fixo em Maria. O que você quer dizer com isso? Joaquim sentiu um frio na espinha. Maria, o que você está escondendo? Fale! Essa era a hora da verdade. A terra tremeu sob seus pés enquanto Maria não hesitou. Eu fui criada entre eles, Joaquim. Meu pai era um dos grandes cangaceiros. Eu sabia sobre a vida de violência, sobre o ódio, e me infiltrei na sua vida para mudar isso. O mundo pareceu parar. O chão sob os pés de Joaquim se desfazia. Tudo fez sentido agora. Seus segredos, suas idas e vindas, suas conversas sussurradas. Você me enganou? Fui usado como um peão em sua missão? Não, eu te amei, Joaquim. Fui longe demais para tentar mudar o que sou, o que fomos. Mas nunca quis que você sofresse. A dor em seu tom lhe cortou o coração. Os cangaceiros, agora alertas, percebiam que algo estava se rompendo. O vento trazia uma tensão nova. E um deles gritou. Cuidado! Eles estão se voltando uns contra os outros. O pânico se espalhou como um fogo em palha seca. De repente, Pedro, que havia ficado em silêncio, aparece, ferido e ensanguentado. Ele grita a plenos pulmões. Eu ouvi tudo, mãe. Você não pode fugir disso. O olhar de Maria se desfez em desespero. Pedro, A explosão de sentimentos fez Joaquim cambalear. Ele estava cercado, e a verdade se revelava em manchas de luz e escuridão. O menino havia entendido que a mulher que tanto amou era, na verdade, parte do mesmo mundo que ameaçava sua vida. Desculpe, mas não posso mais ficar ao seu lado se estiver em contato com a dor que você traz. Isso me destrói. A voz de Pedro ecoou como um grito de guerra. Olhando para Lampião e os cangaceiros, ele disse, escolham de que lado estão. A minha família não será só uma moeda de troca. Joaquim ficou em choque, sem palavras. O cenário mudava. Ele percebia que não só a sua vida estava em risco, mas a própria essência do que eles eram. E enquanto essa nova verdade emergia, a noite se tornava um mar de dúvidas e decisões perigosas. Lampião, nesses instantes, tornou-se uma figura quase enigmática. A linha entre o bem e o mal se desfazia como neblina ao sol.
A luta estava longe de acabar. Joaquim sentiu que a ideia de salvar Maria estava se misturando à questão de lutar pelo que ele mesmo acreditava. Mas a pergunta pulsava: o que era real? E quando olhou para Maria e depois para Pedro, tudo parecia como um sonho. Estariam todos eles dentro de um jogo maior? Quem se atreveria a atravessar aquela linha e finalmente ver a verdade em meio à escuridão? As balas ainda ecoavam na floresta, mas dentro dele uma tempestade moral se formava. E assim, com tudo em jogo e uma verdade devastadora à espreita, Joaquim se viu à beira de decidir reconciliar-se com seu passado. Joaquim avistou algo no chão, uma joia, uma aliança de ouro, o símbolo de uma vida que parecia perdida. E no meio da luta, Maria se virou para Joaquim e sussurrou: "Você realmente sabe quem somos?" Seus olhos, cheios de segredos. A pergunta ecoou mais forte que os disparos. Joaquim estava paralisado. "Do que você está falando, Maria? O que você sabe que eu não sei?" O caos continuava com sons de balas e gritos de dor à distância. Mas dentro dele, a tempestade se formava. O tornado de emoções misturava amor, raiva e um desejo desesperado por respostas. Ele queria entender. Maria respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que poderia desmoronar tudo ao seu redor. Meu pai, ele não era só um cangaceiro. Ele era Lampião, o verdadeiro Lampião. As palavras dela cortaram o ar como um facão afiado. Joaquim sentiu seu corpo ficar gelado, a realidade se despedaçando. O homem que havia respeitado e temido era, na verdade, o avô de seu filho. O choque se transformou em um nó na garganta. Lampião, ou o que esse nome representava, olhava de forma intrigada, mas também com um gesto protetor, como se desejasse preservar a revelação. Você não podia saber. Joaquim, Maria tem um legado, uma linhagem enraizada no que você teme. As palavras dele fizeram ecoar uma nova verdade. O passado, que parecia tão claro, agora se tornava um labirinto de traições e segredos. Você me usou, permaneceu ao meu lado enquanto escondia isso. Joaquim gritou, sua voz soando quase como um uivo no meio da confusão. Maria balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não, Joaquim, eu te amei. Eu queria mudar essa história, ajudar a acabar com essa luta, mas eu não consegui. Fui criada entre eles, não era fácil. Tentei ser alguém diferente do que eu sou. Ela gesticulava freneticamente, implorando para que ele entendesse. Pedro, ainda atordoado, olhou para a mãe e depois para o homem que segurava a arma, o homem que ele imaginara como um monstro. Então foi tudo um plano? Epá, eu não posso acreditar nisso. Ele estava desesperado por um momento, se sentindo perdido entre os dois mundos que agora lhe eram familiares e estranhos. Lampião observava a cena com um semblante escuro, uma mistura de curiosidade e respeito. A história de vocês precisa ser reescrita, ele disse, sua voz soando mais suave que o esperado. Mas nesse instante, um grito ecoou pela floresta, sumindo num silêncio abrupto que fez todos pararem. Então, no meio da confusão, os cangaceiros começavam a se afastar. Uma sombra se movia na linha de fogo. Um brilho reluzente cortou a escuridão. Era alguém caminhando na direção deles. Uma mulher, vestida com um manto que parecia dançar ao vento. Quando a figura se aproximou, Joaquim se lembrou de uma lenda. Uma mulher que, segundo diziam, carregava o peso do passado e a esperança do futuro. É ela, Joaquim murmurou, perplexo. Mas como poderia ela estar ali agora, naquele momento de tensão e revelações? A mulher levantou a cabeça e, ao ver o grupo, soltou uma risada. Chegou a hora de decidir de que lado estão. O futuro do sertão não se apaga sozinho. Sua voz reverberava como se pudesse cortar o ar. O choque da presença dela fez o chão tremer sob os pés de Joaquim. Aquela não era uma situação qualquer. As peças do tabuleiro estavam se movendo de forma inesperada, enquanto cada um ali refletia sobre o que realmente carregava dentro de si. O que seria necessário sacrificar para que a paz chegasse? O que realmente valia a pena? Nos olhos de Maria, uma nova luz brilhava. Por favor, Joaquim, a escolha é sua agora. As palavras dela dançavam no ar. Era uma decisão crucial, uma bifurcação no caminho que poderia mudar o destino de muitos. O que todos poderiam decidir no calor daquele instante? Enquanto a tensão permeava o ar, era impossível ignorar que tudo, até aquele momento, poderia mudar de forma irrevogável. E com isso, um voto de silêncio tomou conta do grupo. O que aconteceria a seguir? A resposta pairava no ar como um mistério prestes a se revelar. O silêncio pairava no ar, envolto em tensão, enquanto a mulher misteriosa se aproximava.
Todos os olhos estavam fixos nela, e a atmosfera parecia eletrificada. Quem é você? Joaquim finalmente perguntou, mal conseguindo engolir as palavras. A figura, com seu olhar intenso e profundo, interrompeu o fluxo de pensamentos que girava freneticamente na mente de todos ali. Eu sou Ana, a mensageira do destino. Ela declarou com uma firmeza que fez o coração de Joaquim acelerar. Hoje, vocês têm uma escolha crucial a fazer, mas estejam prontos, o que está por vir mudará tudo. Lampião, intrigado, avançou um passo. O que você quer dizer com isso, mulher? Sua voz emprestava um tom de desconfiança. E antes que Ana pudesse responder, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um clarão ofuscante rompeu da mata, seguido de um estrondo ensurdecedor. Os cangaceiros começaram a entrar em pânico. São eles! Estão vindo! Gritou um deles, com os olhos esbugalhados, enquanto uma nuvem de fumaça se ergueu do chão. Joaquim e Maria trocaram um olhar de incredulidade. O cenário tinha se transformado em um inferno em questão de segundos. O silêncio antes da tempestade se tornara um grito ensurdecedor. E então uma série de figuras armadas, com uniformes de soldados, surgiu da névoa. Parados! Não se movam! Comandou o líder. Um homem de expressão severa e olhar penetrante. Joaquim sentiu a adrenalina subir. O confronto que parecia iminente agora se tornava uma luta direta pela sobrevivência. E tudo o que ele conhecia poderia desmoronar novamente. Ana, com um movimento rápido, gesticulou para que todos se acalmassem. Escutem! Essa divisão poderosa que se forma aqui não é só entre vocês e eu, mas uma batalha maior que envolve o passado que vocês desconhecem. As palavras dela reverberaram no ar. Os dois mundos colidindo pareciam irreconciliáveis. Joaquim olhou para Maria, seu coração batendo acelerado. O que está acontecendo, Maria? Ele murmurou, sem saber se ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Eu não sei, Joaquim. O que está acontecendo? Por que eles estão aqui? O desespero crescia em sua voz, refletindo a confusão no coração de todos os presentes. Pedro, que observava tudo em choque, não sabia se deveria correr, lutar ou ficar. Ele se sentiu preso no meio de algo que nunca imaginou. O jovem estava prestes a desmaiar de nervosismo. Ana avançou mais, enfrentando os soldados. Parar! Eles não são seus inimigos. A batalha não é entre vocês, mas contra aqueles que manipulam suas vidas. Nesse instante, sem aviso, um dos soldados disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina. E alguém gritou. Joaquim se virou, e tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Pedro cair ao chão, as mãos segurando uma mancha vermelha que se alastrava rapidamente. A visão do sangue escorreu pela roupa do garoto fez seu mundo desmoronar. Não! Pedro! O grito de Joaquim ecoou pela noite angustiante. A confusão se transformou em caos. As balas voavam, e Ana, com um esforço notável, se lançou em direção ao filho de Joaquim. Não! Você não pode! Mas ela não conseguiu chegar a tempo. Pedro estava caindo nas sombras. Com o coração partido, Joaquim correu, deixando tudo para trás. Você não pode! Não pode! Maria estava em lágrimas, socorrendo o filho. Mas quando veio a tocar, Ana parou, seus olhos se arregalando. A verdade não é o que você pensa. Ele não está apenas ferido. Ele é parte do que vem a seguir. O que Ana dizia soava como uma profecia terrível. Mas como isso podia ser? E enquanto a agitação tomava conta do cenário, um novo segredo brotava do passado, penetrando nas mentes de todos. Precisariam enfrentar a realidade do que nunca haviam entendido. O que realmente significava este laço que os unia. E assim, a cena se tornava cada vez mais caótica, enquanto Joaquim tentava reunir forças, mesmo sem saber se haveria solução para esse pesadelo. O eco das balas ainda ensurdia, enquanto ele olhava para Ana. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Nesse momento, o céu esperava por um relâmpago que ecoaria por toda a fazenda. A noite, que começou com segredos e revelações, agora estava prestes a ser explodida em uma verdade que ninguém poderia prever. Qual seria a chave para a redenção? Ou estaria mais uma vez tudo perdido? O silêncio pairava no ar, envolto em tensão, enquanto Ana se aproximava. Todos os olhos estavam fixos nela, e a atmosfera parecia eletrificada. Quem é você? Joaquim finalmente perguntou, mal conseguindo engolir as palavras. A figura, com seu olhar intenso e profundo, interrompeu o fluxo de pensamentos que girava freneticamente na mente de todos ali. Eu sou Ana, a mensageira do destino. Ela declarou com uma firmeza que fez o coração de Joaquim acelerar. Hoje vocês têm uma escolha crucial a fazer, mas estejam prontos.
O que está por vir mudará tudo. Lampião, intrigado, avançou um passo. O que você quer dizer com isso, mulher? Sua voz emprestava um tom de desconfiança. E antes que Ana pudesse responder, uma explosão de luz cortou a escuridão. Um clarão ofuscante irrompeu da mata, seguido de um estrondo ensurdecedor. Os cangaceiros começaram a entrar em pânico. "São eles! Estão vindo!" gritou um deles, com os olhos arregalados, enquanto uma nuvem de fumaça se erguia do chão. Joaquim e Maria trocaram um olhar de incredulidade. O cenário tinha se transformado em um inferno em questão de segundos. O silêncio antes da tempestade se tornara um grito ensurdecedor. E então, uma série de figuras armadas, com uniformes de soldados, surgiu da névoa. "Parados! Não se movam!" comandou o líder. Um homem de expressão severa e olhar penetrante. Joaquim sentiu a adrenalina subir. O confronto que parecia iminente agora se tornava uma luta direta pela sobrevivência. E tudo o que ele conhecia poderia desmoronar novamente. Ana, com um movimento rápido, gesticulou para que todos se acalmassem. "Escutem, essa divisão poderosa que se forma aqui não é só entre vocês e eu, mas uma batalha maior que envolve o passado que vocês desconhecem." As palavras dela reverberaram no ar. Os dois mundos colidindo pareciam irreconciliáveis. Joaquim olhou para Maria, seu coração batendo acelerado. "O que está acontecendo, Maria?" ele murmurou, sem saber se ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Eu não sei, Joaquim. O que está acontecendo? Por que eles estão aqui?" O desespero crescia em sua voz, refletindo a confusão no coração de todos os presentes. Pedro, que observava tudo em choque, não sabia se devia correr, lutar ou ficar. Ele se sentiu preso no meio de algo que nunca imaginou. O jovem estava prestes a desmaiar de nervosismo. Ana avançou mais, enfrentando os soldados. "Parar! Eles não são seus inimigos. A batalha não é entre vocês, mas contra aqueles que manipulam suas vidas." Nesse instante, sem aviso, um dos soldados disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina. E alguém gritou. Joaquim se virou, e tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Pedro cair ao chão, as mãos segurando uma mancha vermelha que se alastrava rapidamente. A visão do sangue escorrendo pela roupa do garoto fez seu mundo desmoronar. "Não, Pedro!" O grito de Joaquim ecoou pela noite angustiante. A confusão se transformou em caos. As balas voavam e Ana, com um esforço notável, se lançou em direção ao filho de Joaquim. "Não, você não pode!" Mas ela não conseguiu chegar a tempo. Pedro estava caindo nas sombras. Com o coração partido, Joaquim correu, deixando tudo para trás. "Você não pode, não pode!" Maria estava em lágrimas, socorrendo o filho. Mas quando veio a tocar, Ana parou, seus olhos se arregalando. "A verdade não é o que você pensa. Ele não está apenas ferido. Ele é parte do que veio a seguir." O que Ana dizia soava como uma profecia terrível. Mas como isso podia ser? E enquanto a agitação tomava conta do cenário, um novo segredo brotava do passado, penetrando nas mentes de todos. Precisariam enfrentar a realidade do que nunca haviam entendido. O que realmente significava este laço que os unia. Então, a cena voltou a mudar. Ana avançou até Pedro, tocando sua cabeça delicadamente. "O que você não sabe é que ele não é apenas seu filho." "Joaquim, Pedro é o verdadeiro herdeiro do legado de Lampião." As palavras cortaram o ar e todos congelaram em um silêncio tenso. O chão sob os pés de Joaquim parecia desmoronar. "O quê?" Os cangaceiros e soldados pararam perplexos. Maria ficou em choque, a mão cobrindo a boca. "Não, você não pode estar falando sério." Joaquim mal conseguia respirar. As revelações estavam se acumulando e a verdade sobre o que sempre pensou que sabia agora se despedia lentamente. Pedro, em vez de ficar em choque, parecia saber disso. Ele olhou para Ana e então para Joaquim com um misto de compreensão e tristeza. "Eu senti, pai. Eu sempre soube que havia algo mais." A realidade pesou como chumbo em sua mente. A presença de Lampião, todo o seu passado, tudo fazia sentido agora. Enquanto a tensão aumentava, Ana levantou as mãos. "A origem de Pedro não é um fardo, mas uma oportunidade. O futuro não precisa ser repetido, Joaquim. Ele pode quebrar o ciclo. Mas primeiro, vocês precisam decidir, deixar o passado ou lutar com a verdade." A escuridão ao redor deles parecia se intensificar. E as perguntas pairavam como vultos ameaçadores. O que estava em jogo agora? A batalha pessoal de Joaquim não era mais apenas sobre sua família, mas sobre o destino de muitos. E Pedro, seu filho, agora estava no centro desse furdunço.
E no calor daquela verdade recém-revelada, o céu parecia tremer, e as escolhas pesavam sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. O que fazer a seguir? O que realmente significava ser parte de uma linhagem marcada por sangue e violência. Enquanto as vozes de guerra ecoavam, a tensão envolvia tudo, e Joaquim percebeu que as respostas estavam mais próximas do que jamais imaginou, mas o desgaste emocional o deixou em dúvida sobre qual direção seguir. O silêncio pairava no ar, envolto em tensão, enquanto Ana se aproximava. Todos os olhos estavam fixos nela, e a atmosfera parecia eletrificada. Quem é você? Joaquim finalmente perguntou, mal conseguindo engolir as palavras. A figura, com seu olhar intenso e profundo, interrompeu o fluxo de pensamentos que girava freneticamente na mente de todos ali. Eu sou Ana, a mensageira do destino, ela declarou com uma firmeza que fez o coração de Joaquim acelerar. Hoje, vocês têm uma escolha crucial a fazer, mas estejam prontos, o que está por vir mudará tudo. Lampião, intrigado, avançou um passo. O que você quer dizer com isso, mulher? Sua voz emprestava um tom de desconfiança. Um clarão ofuscante rompeu da mata, seguido de um estrondo ensurdecedor. Os cangaceiros começaram a entrar em pânico. São eles! Estão vindo! Gritou um deles, com os olhos arregalados, enquanto uma nuvem de fumaça se erguia do chão. Joaquim e Maria trocaram um olhar de incredulidade. O cenário tinha se transformado em um inferno em questão de segundos. O silêncio antes da tempestade se tornara um grito ensurdecedor. E então, uma série de figuras armadas, com uniformes e soldados, surgiu da névoa. Parados! Não se movam! Comandou o líder, um homem de expressão severa e olhar penetrante. Joaquim sentiu a adrenalina subir. O confronto que parecia iminente agora se tornava uma luta direta pela sobrevivência. E tudo o que ele conhecia poderia desmoronar novamente. Ana, com um movimento rápido, gesticulou para que todos se acalmassem. Escutem! Essa divisão poderosa que se forma aqui não é só entre vocês e eu, mas uma batalha maior que envolve o passado que vocês desconhecem. As palavras dela reverberaram no ar. Os dois mundos colidindo pareciam irreconciliáveis. Joaquim olhou para Maria, seu coração batendo acelerado. O que está acontecendo, Maria? Ele murmurou, sem saber se ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Eu não sei, Joaquim. O que está acontecendo? Por que eles estão aqui? O desespero crescia em sua voz, refletindo a confusão no coração de todos os presentes. Pedro, que observava tudo em choque, não sabia se deveria correr, lutar ou ficar. Ele se sentiu preso no meio de algo que nunca imaginou. O jovem estava prestes a desmaiar de nervosismo. Ana avançou mais, enfrentando os soldados. Parar! Eles não são seus inimigos. A batalha não é entre vocês, mas contra aqueles que manipulam suas vidas. Nesse instante, sem aviso, um dos soldados disparou a arma. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina, e alguém gritou. Joaquim se virou, e tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Pedro cair ao chão, as mãos segurando uma mancha vermelha que se alastrava rapidamente. A visão do sangue escorrendo pela roupa do garoto fez seu mundo desmoronar. Não, Pedro! O grito de Joaquim ecoou pela noite angustiante. A confusão se transformou em caos. As balas voavam, e Ana, com esforço notável, se lançou em direção ao filho de Joaquim. Não, você não pode! Mas ela não conseguiu chegar a tempo. Pedro estava caindo nas sombras. Com o coração partido, Joaquim correu, deixando tudo para trás. Você não pode, não pode! Maria estava em lágrimas, socorrendo o filho, mas quando veio a tocar, Ana parou, seus olhos se arregalando. A verdade não é o que você pensa. Ele não está apenas ferido. Ele é parte do que vem a seguir. O que Ana dizia soava como uma profecia terrível. Mas como isso podia ser? E enquanto a agitação tomava conta do cenário, um novo segredo brotava do passado, penetrando nas mentes de todos. Precisariam enfrentar a realidade do que nunca haviam entendido. O que realmente significava este laço que os unia. Então, a cena voltou a mudar. Ana avançou até Pedro, tocando sua cabeça delicadamente. O que você não sabe é que ele não é apenas seu filho. Joaquim, Pedro é o verdadeiro herdeiro do legado de Lampião. As palavras cortaram o ar e todos congelaram em um silêncio tenso. O chão sob os pés de Joaquim parecia desmoronar. O quê? Os cangaceiros e soldados pararam, perplexos. Maria ficou em choque, a mão cobrindo a boca. Não, você não pode estar falando sério. Joaquim mal conseguia respirar.
As revelações estavam se acumulando, e a verdade sobre o que sempre pensou que sabia, agora se despedia lentamente. Pedro, em vez de ficar em choque, parecia saber disso. Ele olhou para Ana e então para Joaquim com um misto de compreensão e tristeza. Eu senti, pai. Eu sempre soube que havia algo mais. A realidade pesou como chumbo em sua mente. A presença de Lampião, todo o seu passado, tudo fazia sentido agora. Enquanto a tensão aumentava, Ana levantou as mãos. A origem de Pedro não é um fardo, mas uma oportunidade. O futuro não precisa ser repetido, Joaquim. Ele pode quebrar o ciclo. Mas primeiro, vocês precisam decidir: deixar o passado ou lutar com a verdade. Justamente quando todos se preparavam para digerir aquele turbilhão de sentimentos, um grito ensurdecedor rasgou a noite. Mãe, não, era Pedro, suas mãos tremendo. Algo se agitou em seu ventre, como se uma força invisível estivesse se manifestando. Sem aviso, o chão começou a chacoalhar sob eles. O chão se abriu em uma fissura, e uma luz dourada começou a brilhar intensamente. Joaquim sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Ele gritou, enquanto todos se agarravam a qualquer coisa para não cair. Lampião, sua criação e seu orgulho, agora se tornavam parte de um tempo perdido. A luz ofuscante crescia, e em um instante, o que parecia um colapso se transformou em algo muito mais alarmante. A presença de Ana parecia aumentar, e ela gritou, é hora de revelar a verdade, quando uma onda de energia pulsou em direção a Pedro. E em uma fração de segundo, Joaquim viu não apenas seu filho, mas uma versão dele mesmo refletida nos olhos de Pedro. O mesmo olhar combalido, a mesma determinação, mas algo a mais, um brilho potente que transparecia. O que você me escondeu, Pedro? Ele não podia acreditar no que via, então tudo ficou em silêncio. Os soldados, Lampião, os cangaceiros, todos estavam paralisados. A luz da fissura parecia puxar Pedro para si como um chamado profundo. Joaquim sentiu seu coração disparar. Ele queria correr, gritar, salvar o filho, mas a conexão era inegável. Pedro, não! Você não pode! Mas Pedro já não olhava para Joaquim. Seus olhos estavam fixos em um futuro que apenas ele parecia enxergar. Pai, eu preciso fazer isso, disse Pedro, as palavras cortando o ar como um sussurro que ressoava em todos. E naquele exato momento, tudo que Joaquim pensava que sabia se despedaçou. O peso do legado estava nas mãos de seu filho, um novo futuro pairando sobre a luz que emanava da fissura. A tensão estava palpável, uma escolha prestes a ser feita, mas a verdadeira natureza do que se desenrolava estava mais perto do que todos pensavam. Flipando entre realidades e laços de sangue, a linha entre passado e futuro parecia desvanecer. E enquanto Pedro se aproximava daquele portal brilhante, o peso da história estava prestes a ser reescrito. O que viria a seguir? A resposta pairava no ar como um mistério prestes a se revelar. Enquanto a luz da fissura pulsava intensamente, uma corrente de energia parecia arrastar Pedro em direção ao ouro brilhante. Pedro, não! A voz de Joaquim ressoava como um grito de desespero, mas o filho estava preso em um transe iluminado. E no momento em que Joaquim se preparava para correr em sua direção, uma onda de dor atravessou seu peito, paralisando-o por um instante. Então, tudo mudou. Uma sombra densa apareceu de repente na Fis. Era um homem, alto, com um olhar frio que refletia uma história de segredos e traições. Joaquim mal pôde acreditar no que via. Não, você está morto! Ele sussurrou, o coração disparando, cada batida um lembrete da própria confusão. Era um homem que ele não via há anos, o avô de Pedro, e mais importante, o verdadeiro pai de Maria. O desespero arrebentou em uma torrente. O homem irrompeu da luz, vestindo as mesmas vestes de cangaceiro que Joaquim conhecia muito bem. Surpreso, neto, a voz era gélida e igual ao vento que sopra na madrugada. Achei que já tivesse aprendido a lidar com o passado, mas parece que a história tem uma maneira de nos alcançar. A cena se transformou em caos. Maria, com lágrimas nos olhos, olhou para Pedro, que ainda estava na beira da fissura, indeciso. O avô de Pedro sorriu, um sorriso tortuoso. Eu sou a verdade que vocês precisam enfrentar. Maria, você pode tentar escapar da sua linhagem, mas a verdade sempre voltará. O choque ecoou na mente de Joaquim. Ele se sentiu sendo puxado por uma força invisível que o fazia querer correr até sua esposa e proteger Pedro de todos aqueles segredos. Mas o passado estava ali, implacável e exposto. Pedro olhou para Joaquim, os olhos cheios de dúvida e dor. Pai, quem é ele? O que está acontecendo?
Ele estava tão confuso, preso entre o desejo de descobrir mais e o medo da traição que essa revelação trouxe. O peso da história caía sobre seus ombros, e Joaquim percebeu que seu filho agora estava à beira de uma nova realidade que poderia mudar tudo. Ele não é seu avô, é um pesadelo que voltou para se vingar da família, gritou Maria, a voz trêmula. Mas já era tarde. O homem avançou, a expressão maligna resplandecia com um poder sombrio. Você não sabe o que significa ser filho do verdadeiro Lampião. Pedro, você é herdeiro de um legado que pode dar a você mais poder do que imagina. E a escolha que você fizer agora vai moldar seu futuro e o deste sertão inteiro. A luta que você vê na sua frente não é uma escolha, é o seu destino. Naquele momento a fissura parecia vibrar, ressoando com as emoções conflituosas de todos. E Joaquim, já tomado pelo desespero, sentiu um nó na garganta. Pedro, escute-me, ele não cuida de você, ele só quer te usar. O clamor de um pai, misturado à desolação do próprio passado, enchia o ar pesado, e então de repente a fissura começou a se fechar. Uma energia pulsante enviou ondas de choque por todos os lados. A luz se extinguiu rapidamente. Pedro! Joaquim gritou, estendendo a mão. Neste instante de terror, o que poderia ser realmente a escolha de Pedro? A incerteza pairava no ar. O que seria feito agora de razões e promessas? Estaria a verdade realmente ao alcance? Ou seria apenas mais uma ilusão? A pergunta ecoava na mente de Joaquim enquanto a luz desaparecia. Naquele momento, o destino de todos estava em mãos tão jovens, tão fragilmente ligadas ao peso do passado, enquanto a luz da fissura pulsava intensamente. Uma corrente de energia parecia arrastar Pedro em direção ao ouro brilhante. Pedro, não! A voz de Joaquim ressoava como um grito de desespero, mas seu filho estava preso em um transe iluminado. Ele parecia distante, como se a luz o chamasse, prometendo algo extraordinário. Quando Joaquim se preparava para correr em sua direção, uma onda de dor atravessou seu peito, paralisando-o por um instante. E então tudo mudou. Uma sombra densa se formou na fissura, crescendo e tomando conta do espaço. Era um homem, alto, com um olhar frio que refletia os segredos de um passado sombrio. Joaquim mal acreditou no que via. Não! Você está morto! Ele sussurrou, o coração disparando como um tambor. Era um homem que ele não via há muito tempo, o avô de Pedro, e mais importante, o verdadeiro pai de Maria. O desespero ecoava na mente de Joaquim. A lembrança daquele homem, um cangaceiro temido, voltava como um pesadelo. Ele não poderia estar ali. O homem irrompeu da luz, vestindo as vestes de cangaceiro que Joaquim conhecia muito bem. Surpreso, neto! A voz era gélida e cortante. Achei que já tivesse aprendido a lidar com o passado. Mas a história tem uma forma de nos alcançar. O choque ecoou na mente de Joaquim. Ele sentiu seu corpo ser puxado por uma força invisível. Uma vontade de correr até Maria e proteger Pedro de todos aqueles segredos. Mas o passado estava ali, implacável e exposto. A confusão tomou conta do grupo. Pedro olhou para Joaquim, os olhos cheios de dúvida, misturados a um calor futuro. Pai, quem é ele? O que está acontecendo? Ele tremia, os instintos de luta e fuga se mesclando em uma luta interna. Maria estava quase em choque, sua mão cobrindo a boca. Não, você não pode estar falando sério. E então uma voz ressoou entre eles. Você não sabe, Pedro. A verdade é que seu avô é o legado de um poder que muitos desejaram. E agora é seu, se você escolher aceitá-lo. O velho sorriu, mas o sorriso era tortuoso como uma serpente pronta para atacar. Você é o verdadeiro herdeiro do que um dia foi Lampião. Naquele momento a fissura vibrava mais forte, pulsando como se estivesse viva. O ar estava carregado de eletricidade e a luz se intensificava, quase como se estivesse validando as palavras do cangaceiro. Joaquim se sentiu perdido. Não, isso é uma armadilha, ele gritou, tentando desesperadamente manter os pés no chão. Ele só quer te usar. Pedro olhou para a fissura, a luz chamativa refletindo em seus olhos. A escolha agora estava em suas mãos. Como eu posso confiar em você? A hesitação de Pedro ecoou como um lamento, um dilema que provavelmente marcaria sua existência para sempre. Confie no seu sangue, o avô respondeu, a voz soando como um eco profundo. Tudo o que você é, tudo o que você pode ser, está ligando isso. Esta é a chave para acabar com o ciclo. Você não é apenas parte do passado, mas a esperança de um futuro. Joaquim, então, avistou algo aterrorizante. O que começou como uma promessa de poder, agora parecia uma ameaça iminente. Ele sabia que, se Pedro cedesse a essa tentação, o ciclo de violência e tragédia poderia se repetir. Pedro, gritou o coração pesado, não escute ele. Siga seu coração.
não essa sombra. Enquanto as palavras de Joaquim ecoavam, o chão começou a rachar e uma onda de energia jorrou de dentro da fissura. Todo o grupo estava prestes a ser engolido, mas na confusão, Joaquim teve uma visão clara. O avô de Pedro estava ali não apenas como um cangaceiro, mas como o guardião de um legado que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Pedro, você precisa escolher. A urgência na voz de Joaquim era palpável. E foi nesse instante que tudo ficou em silêncio. As pessoas, os gritos, a luz e a escuridão se congelaram em um momento de decisão. A fissura pulsava como um coração batendo. O que viria a seguir? A dúvida pairava no ar como um mistério prestes a ser revelado. E todos esperavam a escolha de Pedro. O que ele decidiria? Pedro hesitou, os olhos fixos no avô que ele nunca conhecera, mas que agora se revelava diante dele como uma sombra de toda uma história de dor. A fissura na terra parecia pulsar em sintonia com seu coração, e as palavras do homem ecoavam como um chamado. Você tem o poder de mudar tudo, neto. Aceite seu legado. Mas o que isso realmente significava? Não, escute ele, Pedro. A voz de Joaquim ecoava como um grito de alerta, a urgência evidente enquanto ele lutava contra o peso do passado. O chão continuava a tremer sob eles. Todos estavam paralisados, absorvendo aquela revelação devastadora. O avô de Pedro estava vivo, toda uma linhagem de cangaceiros retornando de uma forma que ninguém poderia compreender. Ai, e se ele estiver certo? E se eu puder usar isso para acabar com a violência? A dúvida de Pedro cortou o ar como uma lâmina. Havia esperança nos olhos do jovem, mas também um medo que despertava a dor escondida na história da família. Você pode ser mais do que isso, disse Maria, intercedendo entre os homens. Você não precisa herdar a violência. Você pode escolher diferente. O que importa é como você usará esse poder. Sua voz carregava uma firmeza que apanhou todos de surpresa, e até Joaquim sentiu a força da mulher que amava. A fissura começou a se fechar e o brilho começava a sumir. Pedro sentiu a pressão crescendo em seu peito. A pulsação da terra refletia seu próprio desespero. Isso não pode acabar assim. Eu não vou deixar que o medo vença. Mas na sua frente, o avô sorria, como um predador esperando para atacar. Fuja, Pedro, fuja! Gritou Joaquim, o pânico se intensificando. Maria segurava firmemente a mão de Pedro, tentando ancorá-lo. Você precisa decidir agora. Qual é a sua escolha? A imagem do avô se distorcia, virando uma sombra ameaçadora que se levantava na fissura. O que estava em jogo não era apenas o futuro de Pedro, mas a própria essência da família. Ele sentiu o frio da vida correndo por suas veias. Então, o inesperado aconteceu. Pedro olhou para o avô e disse: Não, eu sou o que escolho ser, não o que você diz que eu sou. A determinação em sua voz ressoou por todo o ambiente. Joaquim e Maria se entreolharam, um fio de esperança nascendo entre eles. Nesse instante mágico, a luz da fissura explodiu em um brilho radiante. E Pedro, em um gesto audacioso, estendeu a mão para a luz. A energia envolveu seu corpo como se o abraçasse e todos puderam ouvir suas palavras ecoando com força. Eu quebrar o ciclo. A fissura fechou-se com um rugido, levando consigo as sombras do passado. O avô gritou, mas a luz engoliu seu grito em um brilho brilhante. E de repente tudo ficou em silêncio. Estavam todos parados hesitando, a tensão finalmente se desvanecendo. A luz iluminava os rostos de Joaquim, Maria e Pedro, queimando as dúvidas que ainda restavam. Joaquim respirou fundo, sentindo a liberdade pela primeira vez. Estamos juntos nisso, sempre, disse Maria, seu olhar fixo em Pedro. O garoto sorriu, e aquele sorriso era como um novo começo, uma nova narrativa para a primeira vez. Eles eram mais do que a história que os outros contaram. Eles eram donos do próprio destino. O horizonte à sua frente começava a mudar, os primeiros sinais de um amanhecer fazendo brilhar a esperança. Mas a luta estava longe de acabar. O ecossistema das relações, da violência e da verdade estava apenas começando a se reerguer, e o impacto de suas escolhas ecoaria ao longo do tempo. A jornada deles estava repleta de desafios, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E assim a história se desfez nas memórias de quem estava ali. Enquanto uma nova realidade surgia diante deles, nascendo como um fio de luz, a narrativa de cangaceiros e fazendeiros se entrelaçaria, e quem poderia dizer o que viria a seguir? Agora que você viu como essa história envolvente culmina em um novo começo, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta narrativa.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que desafia.